Olá, bom dia, meus amores do terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, 16 de março de 2021. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história. Então, corre, pega os livros de história de vocês. Então, pois bem, quem já está com o livro em mãos, abra na página 27. Então, nós trabalhamos a página 26 em uma aula passada, onde nós falamos sobre a nossa existência. E hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos observar e contextualizar, dizer o que significa uma comunidade. Para você, o que é uma comunidade? Uma comunidade é uma reunião de pessoas em um lugar. Na página 27, vocês vão colocar: chamamos de comunidade o grupo de indivíduos que vivem no mesmo lugar e têm os mesmos interesses. Então, dentro de uma cidade, nós temos várias comunidades, que são os lugares que vocês frequentam, que nós frequentamos. Então, quem vai na escola vai com o mesmo interesse? Sim, óbvio. Todo mundo vai para estudar. Quem vai para a igreja? A comunidade que frequenta a igreja, ela também vai com o mesmo interesse, com a mesma intenção, que é de orar, de agradecer. Quem vai no supermercado vai com interesse, com a intenção de comprar. Então, o que é comunidade? É o grupo de pessoas que vão em busca do mesmo interesse, que estão no mesmo local pelo mesmo interesse. Então, dentro de uma cidade nós temos várias comunidades, não é isso? Então, a nossa comunidade aqui é a escola, é estudar, é aprender. Então, nós temos o mesmo interesse. Então, a nossa escola é uma comunidade. A igreja da qual vocês frequentam também é uma comunidade. O supermercado que vocês fazem as compras todos os meses também é uma comunidade. Então, o grupo de pessoas que vão com a mesma intenção, com o mesmo interesse, nós podemos dizer que é uma comunidade. Tudo bem? Então, vamos seguir. Nós temos duas imagens na página 27. Gostaria que vocês observassem essas imagens. A primeira imagem nós temos, entre aspas, uma família. Por que uma família? Porque eles estão integrados, estão juntos fazendo a mesma coisa. Então, percebe-se que é uma família. A segunda, nós temos aqui uma roda, uma mesa com várias pessoas que estão, basicamente, pelo que nós observamos, em uma escola, e elas estão estudando. E nós temos assim: a vida comunitária, para que todos se sintam bem, requer sempre o respeito entre seus membros. Para a ordem ser preservada, a cooperação solidária deve acontecer por meio da união de todos. Então, não existe uma comunidade sem o respeito. Então, o respeito ele tem que estar em primeiro lugar para que as pessoas vivam em harmonia. Então, se eu não te respeito, como é que eu quero respeito? Então, todos precisam se respeitar para que haja harmonia entre todas as comunidades, até mesmo dentro da nossa família. Sabiam que nós temos que respeitar os nossos pais, respeitar os nossos irmãos, respeitar e ser respeitado. Então, o respeito, ele requer, ele nos pede, uma primeira, vamos dizer assim, um primeiro lugar. Então, você deve respeitar sempre a comunidade que você está integrado, que você mora, que você frequenta, tudo bem? Nós temos aqui: existem diversos tipos de comunidade. As pessoas de uma família, as pessoas que estudam e trabalham na escola, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que moram no mesmo bairro, os amigos, os médicos e etc. Então, todo lugar que você for, que você frequenta, que as pessoas têm o mesmo interesse, nós podemos chamar de comunidade. E viver em comunidade precisa-se de respeito. É um dos itens principais para ter ordem e para que as pessoas vivam em harmonia. Em seguinte,
É necessário sabermos que dos direitos e deveres da vida em comunidade. Podemos exigir os nossos direitos à justiça e temos que aceitar os nossos deveres não como obrigação a fazer, mas, acima de tudo, como respeito para que, na vida em comum, tudo ocorra bem. Então, dentro da nossa rua, nossa comunidade, né? Nossa rua, nosso bairro, nós moramos. A gente pode quebrar as lâmpadas dos postes para que a rua fique escura. Nós podemos jogar lixo na rua. Então, tudo isso nós não podemos. Se eu vejo uma coisa no chão, não porque eu não joguei que eu não possa pegar. Eu não tenho que ter como obrigação o que eu vou fazer para viver em harmonia. Então, nós sabemos os direitos e deveres de cada um. Dentro da escola, vocês sabem o que é que vocês podem ou não fazer. O que é certo e o que é errado. Não é isso? Eu posso jogar na sala, eu lancho o suco, eu posso jogar a caixinha do suco no chão, sendo que tem um cesto de lixo? Não. Então, para viver em harmonia, nós temos que respeitar o local que nós frequentamos. Respeitar as pessoas que estão integrando aquele lugar. Isso é muito importante. Tudo bem? A seguinte nós temos: assim podemos perceber que para vivermos bem em comunidade, é preciso que todos colaborem. Então não adianta a Simone como pessoa fazer sempre o que é certo e o seu fulano ali, ele fazer errado. Como é que nós vamos viver em harmonia se a Simone faz certo e o fulano não faz certo? Então todos precisam fazer para que caminhem juntos, para que dê certo. Não é isso, não é verdade? Temos também. Mas é preciso compreender que as atividades e as relações de trabalho e de lazer se modificam com o tempo. Então, o tempo também, ele mostra, né? Nós estudamos em aulas passadas que o homem, lá no começo da história, ele era nômade. O que é um ser nômade? É aquele ser que sempre vive em busca de sobrevivência. Ele não tem um local fixo. E o avanço, né, e a elaboração com o tempo, o homem se tornou sedentário. O homem hoje tem uma casa fixa. Então, ele vai e volta para o seu trabalho. Então, ele não mora lá onde ele, vamos dizer assim, ele ganha o pão dele. Então, isso também são mudanças que nós temos, modificações com o tempo. E a vida também, a nossa existência, ela também vai modificando. Os jogos, os brinquedos que nós, eu digo nós porque eu já sou mais velha do que vocês, né? Mas que os meus pais brincaram no passado, hoje é diferente. Antigamente não tinha um celular, hoje nós temos o celular, a internet à nossa disposição. Então as brincadeiras elas foram mudando. Antes as crianças brincavam no quintal, brincavam na rua, porque o movimento também era bem menos. Então, com o movimento, as crianças elas não podem ir para a rua. Por quê? Porque pode acontecer uma tragédia, um acidente. Então, hoje a forma de brincar, ela também mudou. Então, sempre as pessoas vão mudando de acordo com a sua necessidade, com os avanços que nós temos, tanto tecnológico, tanto também físico, né? Então, tudo isso vem mudando, vem alternando o tipo de vida do ser humano. A seguinte nós temos: da mesma forma, o lazer tem se modificado com o tempo devido ao avanço da tecnologia. Adultos e crianças, principalmente, já não têm tantos espaços para brincar. Então, todo o crescimento habitacional, populacional, ele resulta nessa mudança. Então, aqueles terrenos que eram baldios, que não tinham nada, não tinham casas, eles foram crescendo. E esse crescimento também deixou esse espaço de lado. Então, nós não temos mais o espaço que nós tínhamos há 30, 50 anos atrás. Porque o homem está sempre em constante mudança. Ele está sempre mudando, inovando. Aí nós temos: houve a industrialização do brinquedo e o aparecimento dos aparelhos e jogos. E, consequentemente, a mudança das relações estabelecidas nos momentos de lazer. Então, a brincadeira que você que está me ouvindo brinca hoje, o seu pai lá
sua avó, seu avô, eles não brincavam, porque não existiam. E se existiam, ó, era bem pequeno, era bem reduzido, não é verdade? Então, hoje, praticamente, com a evolução, o homem também ele vem se modificando. Ele vai se modificando de acordo com as mudanças. Coloque na página 28. Na página 28, nós temos aqui, ainda seguindo, né, as nossas regras de convivência em comunidade, nós temos a maioria dos bairros se forma a partir de algumas ruas e casas. Com o tempo, o bairro cresce, a população aumenta, as ruas vão recebendo asfalto, iluminação, transporte coletivo. A nossa cidade ainda é uma cidade pequena que está se desenvolvendo, então nós não temos ainda essa grandeza. Nós não temos os transportes coletivos, mas nós temos os mototáxis, que é uma forma de transportar as pessoas de um bairro mais distante ao centro, porque o centro é o local onde nós fazemos as nossas compras. Então, tudo isso vem, volto a falar, a frisar novamente em cima do crescimento. Então, esse crescimento, ele ajuda. Então, um bairro que você, como você é muito novo, vocês são muito novos, um bairro que poderia não ter existido quando vocês iriam nascer, né? Vocês ainda são muito novos. Mas se a gente pegar a evolução do centro de Lago da Pedra, se a gente pegar a evolução do nosso bairro, o bairro ele começa a crescer, as casas começam a aumentar, então tem que pavimentar as ruas, asfaltar. E logo em seguida precisa de um supermercado, precisa de uma igreja, porque vai ficando tudo distante. Então, para facilitar a vida do homem, é construído novas coisas. Aí nós temos duas imagens aí também na página 28. Basicamente, todo mundo conhece uma praia, né? Nós temos aí uma areia e várias crianças. E nós temos aqui a outra imagem, que são 3 crianças que estão saindo basicamente de uma escola pelos trajes, né? Pela mochila que eles estão carregando. E nós temos as pessoas de uma comunidade, elas precisam de transportes que devem ser conservados. Nossas praias, será que temos sempre o cuidado de conservá-las limpas? Então, quando você vai à praia, você percebe que você consome iguarias, você bebe uma água de coco, você come um bandeco. Então isso ali você não pode jogar simplesmente na areia. Você tem que procurar um local, porque se você joga no chão, provavelmente a maré vai levar e os peixes vão morrer, a água vai se contaminar, vai se poluir. Então tudo isso que acontece é agressões que o ser humano mesmo faz. Então ele precisa se autoavaliar. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que jogar isso na areia é certo? Aqui na nossa cidade nós não temos, né, o litoral, mas geralmente as pessoas saem de Lago da Pedra para lugares que tem. E nem porque eu não sou de lá, eu não moro lá, que eu não preciso preservar. Porque isso de alguma forma vai chegar até a mim, certo? Aí nós temos mais à frente, fala sobre os rios, né, sobre o lixo. Quem sofre principalmente são os pescadores, pois os peixes, sua fonte de renda, morrem. Então, se você não preserva o local que você anda, que você frequenta, possivelmente, se não chegar a você, mas ele vai afetar uma família que vive, né, daquilo, que vive por exemplo, aqui da pesca. E nós temos nos nossos parques, como observamos seu uso. Poucos meses depois de abertos ao público, lá estão os brinquedos das crianças arrebentados, pois até os adultos os usam. Então, se a cidade faz uma coisa, um local, um parque para diversão, por que não cuidar? Se tem a grama, por que eu vou pisar na grama para me poder matá-la? Se tem um brinquedo, é de criança, eu sou adulta, eu sou pesada, eu vou quebrar, se eu usar, eu vou usar. Então, essas são as regras que você deve levar para a sua vida. Então, tem aquele ditado que você não quer que façam com você, não faça com os outros. Porque, de alguma forma, alguém vai sair prejudicado. Tudo bem? Aí ele fala sobre as ruas, sobre os bairros. Então, para se viver em harmonia dentro de uma comunidade, eu tenho sempre que saber o que eu devo fazer e o que eu posso fazer.
E não levar isso como uma obrigação, e sim como apenas um ato de viver em harmonia, certo? Então, eu já tinha passado para vocês a página 29, não é isso? A atividade. A nossa aula nós encerramos aqui. Espero que tenham aprendido e também reflitam sobre o que vocês andam fazendo. Se é certo ou se é errado. Se eu gostaria que fizesse comigo ou se eu não gostaria, certo? Então, já havia passado a página 29. E hoje, para completar a nossa aula, eu quero que vocês façam a página 30, beleza? Então, já tinha a 29, agora fica 29 e 30. A página de hoje é a página 30, certo? Então, a nossa existência, ela é regada, né, de o que eu devo, o que eu posso e o que eu quero fazer para que eu viva em harmonia dentro de uma comunidade. Lembrando que uma comunidade é um grupo de pessoas com os mesmos interesses, certo? Então, uma ótima tarde de terça-feira para vocês. Espero que tenham aprendido hoje na nossa aula, né, de história. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos, bons estudos.